Olá, colega fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Estamos dando início a mais um podcast, Conexão Crefito 4. O podcast conecta você à sua profissão. Hoje, para a gente falar sobre perícia fisioterapêutica e assistência técnica. E para isso, eu recebo o colega fisioterapeuta Ricardo Guedes, referência em órtese e prótese, não só em Minas Gerais, como nacionalmente, internacionalmente reconhecido, hoje atuando na área de perícia, principalmente na área civil, com protetizados, né? Então, Ricardo, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor Anderson, boa tarde a todos. Sou eu quem agradeço o convite. Estamos aqui para conversar com os colegas sobre a nossa profissão, e trazer a todos aí mais informações sobre a perícia fisioterapêutica. Muito bom. Ricardo, estava conversando esses dias com alguns profissionais e percebi que alguns ainda têm uma certa dificuldade de entender exatamente, primeiro, que perícia não é necessariamente só na área trabalhista, não é uma especialidade como fisioterapeuta do trabalho, que seria fazer laudos ergonômicos, e também de que ele acredita que o perito, o fisioterapeuta perito, é como se fosse um especialista, que tivesse que ter um registro específico de perito, uma formação, quando na verdade não é meio assim. Você tem como explicar para a gente, então, e para quem nos assiste, o que é a perícia em fisioterapia, o que é assistência técnica? Claro. Bom, colegas, a perícia ela é um ato judicial, né? Ela é parte de uma ação judicial. E o fisioterapeuta, como profissional habilitado, conhecedor das técnicas de fisioterapia e avaliações, nós somos profissionais do movimento. Então, nós estamos capacitados a avaliar o paciente na perda desses movimentos, Então, numa demanda judicial, o juiz ele tem dúvidas, de como esse trabalhador ou essa pessoa perdeu esses movimentos e como ele adoeceu, Então ele nomeia ali um profissional dentro do cadastro judicial, onde foi inscrito esse fisioterapeuta, prestador de serviço como perito, nomeia-se esse profissional indicando como perito judicial. Então, esse profissional fisioterapeuta não necessariamente precisa fazer um concurso público. Ele precisa estar, sim, cadastrado junto à vara, onde corre essa ação, ou seja, trabalhista, ou seja, uma ação civil, para que ele tenha ali o cadastro profissional dele junto à justiça. Então, o magistrado ou a secretária, a diretora da vara, vai ter acesso a esse cadastro e, diante desse cadastro, vai nomeá-lo ali como perito. Naquele processo, então, ele é um perito judicial. Exatamente. Então, dentro daquele processo ali, ele vai ser nomeado. Ele foi designado pelo juiz. Designado pelo juiz, pelo magistrado. E já a parte da assistência técnica, ele vai ser contactado diretamente ou pelo demandador, pelo autor do processo, ou pelo reclamante, ou pela reclamada, ou pela parte contrária, ou através mesmo ou de um advogado ou de um escritório de advocacia, para que auxilie, que trabalhe dentro como um assistente técnico dentro de uma ação judicial, seja essa ação em qual seja a esfera que ela for transitar ou que já esteja transitando. Perfeito. Então, na verdade, o profissional, dentro da sua expertise, dentro da sua área de domínio, dentro da sua habilitação, ele vai usar dos seus conhecimentos para produzir, a partir de uma avaliação, um laudo fisioterapêutico. E esse laudo fisioterapêutico, com as suas considerações, vai ser considerado um laudo pericial, se ele for um perito judicial nomeado pelo juiz, e se for contratado por uma das partes, um laudo fisioterapêutico na assistência técnica, ambos para a formação de convencimento do juiz. Então, ele é perito judicial nomeado pelo juiz ou assistente técnico, se ele é contratado por um escritório de advocacia. E também, doutor Anderson, existe também uma outra atuação nossa, que é o fisioterapeuta jurisconsultor, que é o profissional fisioterapeuta
contratado por um escritório de advocacia que analisa ali toda aquela documentação antes mesmo do escritório de advocacia impetrar a ação judicial, né? Ele vai prestar uma consultoria para esse escritório de advocacia para que produza ali um relatório ou até mesmo avalie toda a documentação de saúde desse autor, né? Para que diga ao escritório, né, aos profissionais ali do direito, se é plausível essa ação, se teria alguma chance de êxito ou não. Então, o profissional fisioterapeuta, ele atua até mesmo antes, né, de impetrar-se a ação, né, de ocorrer essa ação. Quando você fala, né, das possibilidades, né, como jurisconsultor, seja para analisar a chance de êxito de uma ação antes mesmo de ser impetrada, ou até mesmo numa quesitação que vai ser feita pelo advogado para outra parte. Nesse caso, muitas vezes o profissional nem tem contato com o periciado, com a pessoa em si, né? Ele analisa a documentação, né, seja os laudos, relatórios, exames que estão de posse, que foram ali, fornecidos, né, naquilo. Então, acho que isso é interessante. E algo que a gente precisa também deixar claro para os nossos colegas, né, que muitas vezes estão muito com o olhar para a justiça do trabalho nas questões laborais, né? Depois nós vamos chegar na sua atuação específica, né, que é dentro da órtese e prótese, né? Mas eu já vi, né, e já peguei, inclusive, assistência técnica em casos que tramitavam na justiça, na esfera penal, né? Então, assim, quando precisava de uma avaliação fisioterapêutica da capacidade física daquele que estava sendo acusado como autor de um crime de cometer aquele ato. Cometer, né, aquele ato, né? Se ele tinha capacidade com o membro do qual a perícia criminal tinha identificado a presença de digitais. Nós temos, né, a perícia securitária, fazendária. Então, assim, hoje tem um leque de possibilidades e nada mais é do que mais um documento que a pessoa vai poder utilizar para a formação de convencimento, né, para subsidiar, né? Para subsidiar a decisão do juiz. Do juiz, exatamente. E assim, a própria resolução 466 do COFITO de 2016, que descreve mais o ato pericial, né, e o âmbito de atuação, as áreas de domínio, fala para seguir o código de ética e tudo. Eu acho que é muito na intenção de que o profissional seja isento na sua avaliação para não tendenciar para quem o está contratando, né? O próprio Código de Processo Civil também ele diz, né, que o perito ele é equidistante das partes, né? Então o perito ele é ali um profissional neutro, né, totalmente distante das partes. Então ele não tem contato algum com as partes, né? O perito ali, que é o perito realmente judicial, né? O assistente técnico não. O assistente técnico ele elege ali, né, uma parte, né? Ele elege ali quem o contratou. Né? Claro que dentro de toda uma norma regulatória, né, seguindo os preceitos do nosso Código de Ética, nós não podemos ali inventar, né, procedimentos, inventar resultados. Né? Nós temos o nosso Código de Ética profissional e nós devemos segui-lo estritamente, e até porque se você faz ali, coloca um resultado de um teste, por exemplo, físico, incondizente com a realidade, a hora que chega ali numa perícia judicial, nós temos do outro lado profissionais também que vão ali combater o seu relatório, né? Então você vai estar sujeito ali a passar por situações vexatórias, né? Então isso fica muito ruim para você para o futuro, né? Então você pode ser responsabilizado tanto judicialmente como administrativamente também, né? Então você tem colegas também, né? Eu sempre digo para os pacientes, né? Ou para os clientes que nos contratam. Existe do outro lado também advogados e profissionais que estão ali para defender a outra parte. Então nós temos que ser tão bons que não podemos ser contestados, claro, dentro da ética profissional. Uma das grandes ações, às vezes, do assistente técnico, né, que vai fazer a contraprova né, com o paciente que já foi, inclusive, periciado
por aquele profissional nomeado pelo juiz, né, designado pelo juiz, às vezes até a complementação de alguns testes que não foram feitos, que poderiam mudar a interpretação, né, poderiam ajudar num eventual diagnóstico diferencial e trazer novos elementos e até contrapor. Então, por isso, a importância de, talvez até nos próprios testes e exames, utilizar de recursos que sejam validados, adaptados transculturalmente, que tenham evidência e principalmente que tenham uma mensuração mais objetiva para que você tenha mais subsídios, subsídio né? mesmo, né, para calçar isso. O próprio Código de Processo Civil ele foi alterado, né? Por isso que se fala o novo Código de Processo Civil. Em 2015 ele foi alterado, em virtude de que no passado os laudos periciais eles tinham poucos subsídios, né? Então o perito ele não tinha não necessariamente a obrigação ali de colocar as fontes bibliográficas, ele não necessariamente não se referenciava em relação aos testes, como que ele alcançava determinadas conclusões, não era obrigado a apresentar os testes, né? E isso mudou com o novo Código de Processo Civil. Então, se você for lá nos artigos lá, então dentro do laudo você tem que citar o objetivo, né? Você tem que seguir um rito, né? Então você tem que mostrar quais foram os testes que o perito ele utilizou para alcançar aquela conclusão, né? E o profissional, nós fisioterapeutas, além de conhecer muito bem o nosso código profissional, o nosso código de ética, nós também devemos conhecer a legislação, né? E através disso é que nós vamos nos tornar bons profissionais, bons peritos, bons assistentes técnicos, bons profissionais dentro da área da perícia. Quando você fala da citação da fonte, de acordo com alguma interpretação que você fez, né? Então, seja o estudo que mostra a interpretação daquele teste, daquela escala, né? Se aquele teste tiver uma alta sensibilidade, especificidade, coloca, né? E isso faz a citação. Eu costumo falar quando estou dando aula de perícia para os alunos, até para que eles juntem, né? Se utilizou algum aparelho, o certificado de calibração do aparelho nos anexos do seu laudo, para demonstrar toda a retidão ali daquele resultado, né? A minimização do erro. Exatamente. Né? O número de série do aparelho, né? É importante, o ano de fabricação desse aparelho. Exato, né? Exato. É importante. Toda a informação que você acrescentar a mais ali para trazer maior, de novo, a palavra subsídio, né? E confiança, né? Você vai agregar muito mais confiança para que o magistrado ali possa se embasar no seu documento. Você falou que é designado pelo juiz na vara ali que você se cadastrou, né? Eu lembro, enquanto presidente do CREFITO, nós tivemos a última, em Minas, né? A última justiça, né? Que a gente conseguiu adentrar realmente, assim, a gente já estava na civil, penal, consolidado, mas na Justiça do Trabalho tinha ainda era muito conservadora, uma visão de que o fisioterapeuta talvez não tivesse o conhecimento ali, não era reconhecido socialmente. Então nós trabalhamos com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho para abrir um cadastro online. Né? Mas muitos profissionais, além de se cadastrarem, visitam o magistrado, se apresentam, não é isso? Com certeza. O perito, ele nada mais é do que o profissional de confiança do magistrado. Então, não adianta só também você ir online e fazer o seu cadastro. Você tem que ir pessoalmente ali na vara, conversar com o magistrado, se apresentar, né? De preferência, levar um trabalho seu, um relatório físico, mostrar para o magistrado, né? Quais elementos que você pode trazer para ele. Agregar para ele, né? Porque o que o magistrado quer ler o laudo por qual razão? Porque o bem mais precioso que os magistrados possuem, nós possuímos quanto profissionais, é o nosso tempo. Né? Então, você falar para ele, olha, excelência, eu vou reduzir o seu tempo de leitura subsidiando você com fotografias, com o grau de incapacidade, o que ele está comprometido, né? Se ele consegue trabalhar, se ele não consegue, se é permanente, se é transitório. Exatamente. O grau de limitação, porque isso pode, inclusive, fazer a dosimetria da decisão. Exatamente. Então, né? você traz maiores subsídios para que ele realmente fique confortável em dar uma decisão.
né? E você disse aí em relação ao presidente do tribunal, né? A gente tem informações que nenhum fisioterapeuta, nenhum laudo fisioterapêutico até hoje foi revertido em instâncias superiores. Então, da importância de um documento profissional bem feito, né? Então, toda e qualquer informação que você agregue dentro do seu documento, né? Você consegue dar aos magistrados uma confiança, né? Porque o diagnóstico nosológico nem sempre o mesmo diagnóstico nosológico, ele tem vários diagnósticos fisioterapêuticos, né, sob o ponto de vista de restrição, de deficiência estrutural, de participação, né? Então, assim, a gente consegue dar para um mesmo diagnóstico em cada caso o que isso está impactando na vida laboral, social, né, da pessoa. Então, com isso você abre, né, um horizonte ali e tira ali aquela névoa, né, para o magistrado, então, entender, seja como assistente, seja como perito. E independente da parte que está te contratando, né, você é impessoal e é reto ali na sua conduta. E quando você fala de equidistante, isso significa que você se dá como impedido quando é um paciente seu, quando é um familiar, quando é contra uma empresa que você trabalha ou já trabalhou, qualquer coisa que possa interferir, né, na sua na sua opinião, na né? sua Na sua opinião, conduta, né? Se você tem ali um relacionamento próximo ou já teve com a parte na qual você foi nomeado a avaliar, né? Ou a parte às vezes é contrária a qual esse documento está sendo gerado, né? Então você tem que se sentir impedido, né? Você se manifesta ali, você se declara, olha, eu tenho de cunho pessoal, me manifesto impedido a ser o perito dessa ação, né? Eu já fui nomeado uma vez e eu trabalhava na empresa que estava sendo demandada contrária a essa parte. Então, eu me senti impedido, né? Como que eu vou... Eu já trabalhava nessa empresa, então como é que eu vou ser o perito? Não tinha como, né? Então, nós temos que ser equidistantes, né? Então, em algum momento, se a parte contrária sabe que você tem algum relacionamento, ela vai te impugnar lá na frente. Ela te contradita, né? Exatamente. Então, isso fica ruim até para o magistrado, né? E aí, futuramente, você não é de confiança minha, então por que você não se manifestou? Foi bom você ter falado né, alguém te contradizer, né, te contraditar, na verdade, pelo fato de uma relação próxima. Agora, assim, quando o magistrado nomeia, abre o prazo para você no processo, abrir de vista, né? Tem muitos processos que são sob sigilo, e aí você também tem que estar muito ciente de que você está tendo acesso a processo que você tem que guardar sigilo, né? Não pode ter incidente de vazamento de dados sobre aquilo, mas muitas vezes não é da sua área de domínio. O magistrado te designou e você não se sente confortável, você se sente imperito, né? Você não tem conhecimento, não tem perícia naquela área para fazer um laudo pericial. Você não é um expert no assunto. Você não é um expert no assunto. E aí você pode declinar, não é isso? Sim, você pode declinar para o juízo ali, dizendo que você se abstém, né? Você nega a sua nomeação. E isso é muito tranquilo, né? A gente vê muito isso, né? Dentro da justiça. É uma rotina, né, dentro dos processos. Você preserva o magistrado e o rito processual. Você né, preserva o rito, né? Você justiça. Diminui prazos, né? Então você diminui prazos. Outro profissional pode ser nomeado dentro de muito menor prazo de tempo, né? Então isso é praxe. Você tem um prazo razoável para se manifestar, né? Geralmente são 5 dias. 5 dias. Tem magistrado que dá um período maior. Né? E muitas das vezes cai-se também dependendo da vara também, cai-se se você é muito nomeado ali pelo juízo, se ele confia muito em você, às vezes cai ali numa rotina de nomeação, né? Então, tal perícia, não, nomeia lá o doutor tal. Então, muitas vezes se confunde, né? Porque são muitos processos, né? Então, muitas das vezes realmente não é você ali o expert para aquele tema. E você pode declinar, né? E acontece isso e é uma rotina. Isso não vai te prejudicar na próxima tá lá.
Inclusive, eu acho que isso é interessante, antes a gente até falar quando o assistente é de uma área e o perito é de outro, mas assim, muitos colegas nossos são muito bons tecnicamente em uma determinada área de especialidade profissional, como assistentes, né, como clínicos, às vezes com formação acadêmica, uma trajetória brilhante, mas muitas vezes não viu essa oportunidade de trabalhar como assistente técnico ou como perito, porque imagina que existe ali algo muito distante do seu conhecimento, e quando na verdade eu acredito que assim uma boa avaliação, com um bom relatório, com boas considerações e testes, é o que ele vai mais conseguir contribuir. Então, quanto mais especializado ele for numa área, ele pode pegar os casos que são daquela área, não é isso? Eu acredito muito no nicho de mercado, né? Eu, por exemplo, quando em 2019 eu enxerguei essa oportunidade dentro da área da prótese, né? Pelo fato de, primeiro, de nós profissionais fisioterapeutas não atuarmos muito dentro desse segmento e da falta dos profissionais e da quantidade de ações judiciais que discutem muito esse tema na justiça, né? Pelos valores desses materiais serem muito altos. Alto custo, né? Então se discute muito isso. Então faltava-se um profissional para que pudesse chegar e falar, não, realmente essa prótese é a mais indicada. Então eu enxerguei essa necessidade. E coincidentemente eu fiz um relatório para um processo que correu na vara de Teófilo Otoni, que foi o meu primeiro relatório, e a magistrada utilizou frases do meu relatório para dar a sentença. E eu enxerguei ali a oportunidade de falar, opa, eu sou bom nisso aqui, viu? Então encaixou o meu conhecimento com a necessidade do mercado. E eu vejo muito isso, porque existe uma necessidade muito grande da justiça dentro dos mais diferenciados temas da nossa profissão, né? Então, e existem profissionais fisioterapeutas muito bons naquilo que eles fazem nas clínicas e que faltam esse conhecimento dentro da justiça. Então, esses profissionais, a justiça carece desse conhecimento para que eles possam dar subsídio aos magistrados. Então, para nós, né, que já estamos trabalhando com as ações judiciais, quando, na maioria das vezes, a gente pega muito material, né, muitos laudos, muitas ações, e a gente, assim, de pessoas que não têm tanto conhecimento na área e produzem laudos às vezes frágeis, né? Isso fragiliza, inclusive, a nomeação de outros. Exatamente. Eu falo assim, ó, você não tem um modelo padrão. Exatamente. Cada um vai criar a sua estrutura, mas ela tem que ter uma lógica, né? De um breve relatório do que você percebeu, se você utilizou, quais são suas conclusões. Tem que dar um direcionamento mais objetivo, mais contundente, para que o juiz não fique sem saber o que você quis dizer com aquela terminologia técnica, às vezes, que você utilizou. Exato. E eu vejo assim, tem mudado muito, né? Nós temos ocupado uma posição muito boa a cada ano, né? Existe ainda um espaço, um gap muito grande ainda para nós, profissionais fisioterapeutas, dentro da área judicial, né? Nós somos profissionais em constante evolução, né? Nós, fisioterapeutas, estamos aí em constante evolução em todas as áreas, né? A área judicial, a perícia, também absorve todo e qualquer profissional que venha com expertise, né? E estamos aí abertos para todos os profissionais que queiram vir participar dentro dessa nova jornada, que é a perícia fisioterapêutica. Exatamente, que faça, né, assim, busque algum curso se precisar, para aprender como estruturar, fazer uma boa estrutura de um laudo, né? Comece por um curso primeiro, antes de entrar numa pós, né? Faça um curso primeiro. E como assistente, basta conversar com advogados, escritórios de advocacia, mostrando isso, porque, né, é o que eu falei, mais do que
saber da doença, eles precisam saber do grau de comprometimento na capacidade funcional para o desempenho laboral e no cotidiano. E aí, ainda pode acontecer, e infelizmente não é incomum, né? Por exemplo, hoje, no dia da nossa gravação especificamente, o CREFITO é assistente, né, em defesa de prerrogativas profissionais, é assistente em 3 processos onde o fisioterapeuta foi impugnado pelo perito judicial de participar como assistente técnico, sob a alegação de que se o perito judicial, ou seja, o profissional nomeado, designado pelo juiz, é um profissional de outra área, nesses 3 casos eram médicos, o assistente, para produzir contraprovas, né, deveria ser um médico na visão do médico que impugnou, né? Nesses 3 casos, nesses 3 processos específicos, 2 de uma colega e um de outra. Um Triângulo Mineiro e outro aqui na região central. Então, assim, eu acho que isso é interessante que os colegas saibam que não existe este impedimento e, como você disse, isso já está consolidado lá para cima que tem a legitimidade. E se isso acontecer, né, o próprio escritório que designou a parte pode fazer o enfrentamento, né, e sustentar a presença do fisioterapeuta como assistente, né? Essa realidade ainda ela né, é uma realidade, né? Infelizmente ainda acontece, né? Mas essa realidade vem mudando e vem mudando a passos lentos ainda. Eu gostaria que nós tivéssemos uma outra realidade, né? Mas não na justiça, dentro tão somente dos consultórios médicos, né? Dentro da justiça, isso já é uma questão já muito bem resolvida. Mas é um movimento mais corporativista, talvez, de uma categoria. Exatamente, é uma defesa de mercado, né? E a gente, em parte, nós entendemos isso, mas aos poucos vem mudando. E eu oriento aos colegas que estão iniciando nessa atividade que converse com os advogados, né? Lá na audiência de instrução, a hora que estão fazendo lá a ata da reunião, que quando vai se designar a perícia, que o seu advogado lá, o colega advogado, que ele peticione na audiência de instrução a apresentação e que ele deixe ciente ao magistrado que o assistente técnico, ele é fisioterapeuta. E que o perito, quando dá nomeação do perito, que seja o perito informado que o assistente técnico é fisioterapeuta e que o perito dê ciência no processo e que o magistrado autorize, mesmo ciente de que não há necessidade dessa ciência e da autorização do magistrado. Porque essa realidade ainda é real, né? Fazendo esse pleonasmo aí. Acontece, então, a maioria dos magistrados não há nenhum problema com isso. Eles colocam lá na ata da audiência ou, né, dão lá uma decisão e autorizam a nossa participação. E diante dessa documentação, dessa autorização, né, entre aspas, nós não precisamos dessa autorização, mas é uma segurança para nós. No dia da perícia, nós, através desse documento, nós estamos amparados, né, com a autorização do magistrado, nós podemos participar ali dessa perícia. Eu acho que isso evita uma alegação futura de que não tinha ciência, de que o perito não tinha ciência. Agora, eu falo que é mais do que a autonomia do profissional fisioterapeuta, né? Então seria um cerceamento de prerrogativa, um impedimento dele ser assistente técnico, é um cerceamento de produção de prova pericial da parte. E, então, da mesma forma como o próprio CREFITO ele pode ser acionado para entrar como um assistente ali e defender a presença do fisioterapeuta, o próprio advogado, se quiser, pode acionar também o plantão de defesa de prerrogativa do advogado na OAB, porque está cerceando o exercício profissional do operador do direito, do causídico, do advogado, de fazer a prova pericial que ele acha que é mais consubstanciada para aquele processo.
para a gente ir caminhando assim para um fim, os profissionais sempre querem saber quanto ganha, quanto não ganha, como que é isso. Geralmente os tribunais de justiça eles têm uma tabela para a perícia, não é isso? E na assistência... E na assistência o céu é o limite, né? Os tribunais eles têm ali a tabela, né? E também vai do seu grau de expertise, né? E isso vai muito também ali do seu merecimento dentro do tribunal. Então, varia ali entre R$ 1.500 a R$ 5.000 ali dentro do tribunal, ali, uma perícia hoje dentro da sua nomeação ali como perito. Que né? dentro da própria tabela, se você recusar por causa de valor, o juiz pode, por querer você, seu currículo, sua notória especialidade, fazer 2 vezes o valor da tabela, Exatamente. 3 vezes o valor da tabela. Dependendo também do grau, né, de trabalho ali, da complexidade que essa perícia vai exigir, de deslocamento, né, que essa perícia vai exigir do profissional. Se o perito vai fazer mais de uma vez, ele vai precisar de depois fazer complementação, ele pode peticionar aditivando o honorário, né? E assim, eu sempre digo que o perito ele é um cargo sem muito glamour, né? Ele é o cara que toma porrada, desculpa a expressão da palavra, mas é o profissional que toma porrada dos dois lados, né? Mas a assistência técnica ela traz ali uma questão financeira um pouco melhor, né? Porque você pode trabalhar dentro do referencial também nosso, né? Claro, e ela também te dá ali uma liberdade de ganho muito melhor do que sendo perito do juízo, né? Então ali você pode ou cobrar honorário ou percentual da causa. Ou percentual da causa. Do êxito. Do êxito. Então, eu gosto de trabalhar sempre na questão do êxito, né? Eu acho muito melhor. Nós discutimos um caso junto de uma assistência específica de uma jovem que foi amputada, né? Então, a prótese era muito cara, então o dano, além do dano civil, o material, né, que se discutia. E aí, assim, o cálculo ele é baseado na expectativa de vida que ela ainda teria, na média da populacional, e que a cada 5 anos tinha que trocar prótese. Então, são ações com valores muito altos, né? Mais alto, neste né? caso específico, Exatamente. né? Que você escolheu. Exatamente. Então, muitas das vezes, a gente também são ações de risco, né? Se o paciente tem um sucesso, você participa desse sucesso. Se o paciente não tem um sucesso, você chora junto com o paciente, né? Então, mas a gente trabalha para o sucesso, né? A gente nunca trabalha para o insucesso do cliente, né? Então, a assistência técnica, ela traz um prazer e um resultado financeiro muito melhor e, na minha opinião, que gosto mais de trabalhar como assistente técnico do que como perito do juízo, né? Então, a satisfação é enorme como assistente técnico, né? Então, para mim, né, como profissional, eu tenho até uma particularidade que eu não trabalho como assistente técnico para empresas, né? Eu recuso trabalhar como assistente técnico para as empresas. Então, eu trabalho sempre para a pessoa física, nunca trabalho para a pessoa jurídica. Perfeito. Essa é uma conduta profissional que eu tenho desde quando eu iniciei, né? Então, já recebi propostas de seguradoras, de empresa grande para trabalhar, mas eu sempre declinei, sempre trabalhando para a pessoa física. Muito bom. Bom, Ricardo, eu acho que te agradecer imensamente, né, os colegas que nos acompanham, né, se ficarem interessados, busquem saber mais, né, leiam a resolução, né, COFITO 464, que fala de laudos, atestados e pareceres, e a 466 de 2016, que faz toda a questão conceitual, né, da perícia em fisioterapia, e está aí uma grande oportunidade não só de trabalho, mas de como ajudar as pessoas que buscam direito, né, usando nosso conhecimento. Que dica você daria para os nossos colegas para a gente finalizar? Desde já te agradecendo imensamente a participação aqui com a gente. Bom, colegas, fica aí para vocês aí uma área de atuação da nossa profissão que é um horizonte azul, né, um mar aberto aí de oportunidade para todos vocês, né, para todos nós, né.
E gostaria de agradecer ao Dr. Anderson pelo convite, ao CREFITO, né, que sempre uma autarquia que está aí nos dando respaldo à nossa atuação profissional. E se tiverem dúvidas, pode entrar em contato aí através das nossas redes sociais. E mais uma vez, Dr. Anderson, muito obrigado pelo convite. Espero aí estar aí presente numa próxima oportunidade. Eu que agradeço a você que nos acompanhou. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Conexão CREFITO 4. O podcast conecta você à sua profissão.